Hoje, dia 10 de novembro, estamos a poucos dias de iniciar a Copa do Mundo do Catar. Mas, na boa, o torcedor do Vasco mesmo quer saber de 2023. E, para isso, quer detalhes sobre a questão do novo treinador, de novos reforços. E aqui nesse Bom Dia Gigante, você vai saber alguns detalhes. Solta a vinheta! Salve galera, passando por aqui para dar mais um recado da Bet7k. Como é de conhecimento geral, a Bet7k até R$ 1.200 de bonificação na sua primeira entrada. Trabalha também com cash out, ou seja, você pode assegurar o seu ganho mesmo antes de terminar o evento que você fez a aposta, ou até mesmo para prevenir aí possíveis perdas. São mais de 30 esportes dentro do site da Bet7k que você pode ficar acompanhando simultaneamente. E não esqueçamos também do cassino. São mais de 100 jogos online que você tem a possibilidade aí com a Bet7k. Ou seja, pensou apostas, pensou Bet7k. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira, trazendo muitos detalhes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então logo de cara eu peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo você vai ser informado através do YouTube. Deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. É só copiar o link e jogar lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E olha, o Vasco ontem teve uma vitória fora dos campos. No STJD, a 4ª Comissão Disciplinar deu mais 2 pontos do Vasco pelo aquele jogo contra o Sport na Ilha do Retiro. Por conta de toda a confusão que aconteceu no final daquela partida, o Sport foi penalizado, perdendo aquela partida por 3-0 como se fosse um WO. E aí, todas as classificações do Campeonato Brasileiro, pelo menos na internet, você está vendo aí, por exemplo, a do Globoesporte.com, começou a colocar mais 2 pontos para o Vasco, terminando assim na 3ª colocação com 64 pontos. Só que os outros dados não foram atualizados. E aí ficou essa dúvida. E eu trago para você, se for atualizado com 3-0 no placar, o Vasco terminaria o Campeonato Brasileiro dessa forma, com 38 jogos, 18 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, 50 gols marcados, 35 sofridos, com saldo de gols de 15 gols. Pelo menos caso o placar Vasco 3, Sport 0 atualizasse na tabela de classificação. E por falar na trajetória do Vasco na Série B, eu vou trazer um dos jogadores mais icônicos do Vasco nessa competição. O volante Yuri Lara, pelo 3º ano consecutivo, o maior ladrão de bolas dessa competição. Yuri Lara fala sobre essa trajetória do Vasco e a conquista do acesso no final, nesse jogo complicado contra o Ituano. Sensação de dever cumprido, né? Diante de tudo que a gente passou, foi um ano de muita dificuldade, mas nós fomos guerreiros e Deus nos honrou o nosso trabalho árduo, enfim. Agradecer a todos que no staff que nos ajudaram a chegar no nosso objetivo. Muito feliz e grato a Deus, sem ele a gente não estaria aqui. E como eu disse, nessa abertura desse Bom Dia Gigante, o Vasco já começa projetando 2023. A primeira decisão que foi feita ontem, anunciada de forma oficialmente, Jorginho não vai ser o técnico do Vasco para a próxima temporada. O treinador que comandou o Vasco no acesso nos últimos 10 jogos, não vai ficar em São Januário. E por isso o Vasco já começa a olhar o mercado para trazer um novo treinador. O nome que o Vasco vem tentando nos bastidores é de Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, que tem contrato com o clube cearense, só que ainda está em competição e pode sim se classificar para a Libertadores da América. A competição por esse treinador é muito forte. Outros clubes também começam a sondar esse treinador, mas o Vasco também tem um interesse nele. Caso não consiga contratar Vojvoda, outro nome que aparece como possibilidade é do brasileiro, Odair Helma, que o Vasco já tentou esse ano, não conseguiu a contratação, mas também é um técnico que pode sim ser o treinador do Vasco em 2023.
Todos os detalhes você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Então sempre fique ligado aqui no canal, a gente vai sempre atualizar você ligado aqui no Bom Dia Gigante e nos outros programas. Também falando sobre 2023, a gente tem que atualizar você, ligado aqui no Bom Dia Gigante, sobre o meio-campo Nenê. 41 anos, a grande referência técnica do time do Vasco em 2022, e aí muito se falou da partida contra o Ituano ter sido a última dele como profissional. E Nenê deu uma entrevista ontem ao Tá Na Área do Sport TV e olha, ele não pensa ainda em aposentadoria, até se coloca à disposição para ficar no Vasco em 2023. Confere só. Cara, a minha ideia é ficar, com certeza. A gente tá conversando já, eu acho que dá ainda para ficar mais um pouquinho. Dá para jogar mais um pouquinho. Quem sabe aí esse ano a gente possa estar conversando, resolvendo isso logo para todo mundo ficar tranquilo. Se tiver que ficar, e essa acho que é a minha vontade de todos que estão ali dentro, né? Não só a minha com certeza mas acredito que o pessoal da SAF, né, e todos que estão ali, acho que demonstraram que eu posso ainda ajudar bastante e depois aí continuar, quem sabe, no clube por bastante tempo ainda. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o zagueiro Juan Quinteiro não deve ficar no Vasco para 2023. O jogador, inclusive, tem até a sondagem de outros clubes para disputar essa competição no ano que vem. Então a gente fica nesse detalhe, mas Juan Quinteiro não deve ficar no Vasco para a próxima temporada. Um jogador que pode sim ficar no Vasco é Zé Gabriel, até porque ele é jogador do Vasco, veio em definitivo e ontem fez uma postagem muito bacana no seu Instagram com essa foto, dizendo que se sentiu muito orgulhoso de ter recolocado o Vasco na Série A, mas é um jogador que tem contrato e pode até ficar para o próximo ano, caso dependa também da questão do treinador. Outro jogador que também não deve ficar no Vasco é o atacante Raniel, jogador que fez o gol de pênalti contra o Sport de Recife, que deu toda essa bulha, e ele ontem provocou o time de Recife com essa postagem, colocando mais 2 pontos para o Vasco por conta de toda a confusão e também da decisão do STJD ontem lá na 4ª Comissão Disciplinar. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre possíveis contratações do Vasco para 2023. O Vasco está, sim, em busca de um centroavante, pelo menos para a próxima temporada. O nome de Pedro Raul, jogador do Goiás, pode sim ser uma possibilidade do Vasco contratar. Mas como ele é um dos jogadores que mais fez gols na Série A dessa temporada, é um jogador muito valorizado e muitos clubes têm o interesse dele para o ano que vem. O Vasco vai tentar sim essa possibilidade de trazer o Pedro Raul, que interessa ao Vasco. Mas todos os detalhes você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos, até porque esse ano o Pedro Raul quase fechou com o Vasco não teve grana para pagar o empréstimo do jogador que pertence ao Kashima Reysol do Japão. Então a gente fica de olho, qualquer novidade você vai ficar sabendo aqui no canal. Outro jogador que o Vasco tem sim o interesse é Davi Terãs, jogador do Atlético Paranaense. E o Flávio Dias, ontem no nosso AveNews, trouxe detalhes importantes sobre essa possibilidade de contratação pelo Vasco. Confere. O Vasco da Gama tem uma prioridade desde o dia 10 de setembro, e eu vi o documento, tá? Até novembro, para
comprar o meia Davi Terans, que aliás fez até um gol hoje, meia do Atlético do Paraná. Mário Celso Petralha, que é claro, não vai dizer, não, tô negociando. Petralha nunca falou isso. Quem ouvia Eurico Miranda sabe quem é Mário Celso Petralha. Eurico nunca disse, não, tô negociando, tô vendendo, não, nunca. E é do negócio, cara, é óbvio que é do negócio. Mas Mário Celso Petralha, uma coisa que ele não tem é amor por jogador. Se tiver que vender por um bom dinheiro, ele vai vender o jogador. Não há dúvida nenhuma. O Terans é um jogador que não é titular no Atlético do Paraná, é um jogador importante, mas não é titular, não foi titular em toda a temporada, mas é muito bom jogador, um jogador que veio do Atlético Mineiro para o Atlético do Paraná. O Atlético Mineiro não fez um bom jogo, não foi bem, mas é um jogador que o Vasco provavelmente vai sim exercer a prioridade de pagar o que está sendo pedido. E vai fazer isso, a não ser, como eu disse ontem, que aconteça uma rusga nesse meio campo, mas que não deve acontecer, porque o Vasco tem interesse, o Vasco quer, o Vasco tem a prioridade, e mais uma vez esclarecendo, o que é prioridade? Como é que é esse negócio de prioridade, Flávio? É simples. O Vasco deu ao Atlético do Paraná garantias de que faria o negócio. O Atlético do Paraná tem outros clubes que podem se interessar pelo Davi Terans. Só que em setembro, o Terans ainda não era, né? Foi bom durante um bom tempo, mas o Vasco acreditou. É um jogador que está dentro de um modelo que eu penso para o ano que vem. E o Vasco recebeu do Atlético do Paraná um ok. Tudo bem, a gente faz o negócio. E é um jogador que custa hoje 5 milhões de dólares. E provavelmente, salvo raríssimas exceções, só se acontecer uma hecatombe, o Vasco não vai exercer o poder de compra, porque 5 milhões está totalmente dentro de um orçamento que o Vasco tem hoje em torno de 25 milhões. E também algo importante, o Atlético do Paraná pede e o Vasco paga. Porque tem muita gente que às vezes recebe uma proposta e diz, tá bom, eu vou pagar uma parte agora, uma parte depois. Não, o Vasco é pau. O Vasco tem dinheiro para fazer contratações. E aí, torcedor, o que você acha dessa possibilidade do Vasco contratar Davi Terans, meia uruguaio de 28 anos, que hoje joga no Atlético Paranaense, mas pode sim vir ao Vasco para a próxima temporada? E Pedro Raul, é um jogador que pode ser o camisa 9 do Vasco para as próximas temporadas? Comenta aqui embaixo, é importante demais a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos e nesse Bom Dia Gigante. Mais uma vez eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Inscreva-se no canal, deixe o like nesse vídeo, sempre compartilhe e, claro, acione o sininho das notificações. Acesse nosso site atençãovascaínos.com.br, o nosso segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima, e também as nossas redes sociais, @avascaínos. Ótima quinta-feira, hoje à noite tem AVNews com muitas informações aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!